pelo nosso estudo, né? E agradecendo também a Deus, a Jesus. Gratidão, Senhor. Gratidão aos benfeitores espirituais, pelas orientações, pelos aqueles que vêm nos ensinar aqui através das intuições e aqueles que vêm aprender também conosco, né? Que a gente possa ter uma reunião de muito aprendizado, de muita troca de experiências, informações. Estamos aqui reunidos, encarnados, 3 pessoas que já têm um bom caminho andado aqui no planeta Terra, nesta encarnação, sem contar as outras, né, mas nessa, e que já adquirimos algumas experiências, né? Vencemos alguns vícios, mas ainda temos muitos outros para vencer, e que Deus nos auxilie nessa manhã, que esses irmãos nos oriente para que a gente cada vez mais nos conheça melhor, e esse conhecimento nos leve a transformar, nos reformar, a mudar algumas coisas que ainda precisa ser trabalhada, ser modificada na questão da reforma íntima. Que Jesus abençoe, que a gente possa ter um bom estudo. Gratidão, Senhor, que assim seja. Assim seja. Bom, se vocês não estão lembrados, vou lembrar. Na semana passada nós estávamos vendo o capítulo 13, psicose afetiva, né? Estava vendo o caso da Antonina. Nós não concluímos o caso da Antonina. Antonina, ela... Até nós fizemos uma provocação, né, no finalzinho ali, porque dá a impressão assim que a Antonina, ela foi muito injustiçada, né, pelo Gustavo, né? Passa a ideia assim para... Muito embora a gente, como espírita que somos, e a gente estuda nos livros, e no livro dos espíritos tem uma resposta assim bem curtinha que o Espírito de Verdade responde quando fala sobre justiça, e ele diz bem assim: Deus é justo. Só isso, Deus é justo. Quer dizer, tudo que acontece em nossas vidas é bom, é pela justiça de Deus, ainda que a gente não entenda e olhe as coisas meio atrapalhadas assim, mas no passar daquele episódio a gente olha para trás e fala: foi bom, me ensinou alguma coisa, eu aprendi, ou então ainda não aprendi, mas vou aprender, né? Então a gente acaba vendo que as ocorrências, né, do nosso dia a dia, elas têm uma finalidade de aprendizado no dia a dia. E no caso da Antonina, né, a gente vê assim, pobrezinha da Antonina, né, ela teve toda essa situação na vida dela, né, uma infância com a mãe, né, servindo a mãe morreu e ela ficou órfã muito cedo, o pai já tinha partido também, e aí então ficou órfão de pai, né? Ficou primeiro sustentando a mãe e depois mantendo a irmã, né? A irmã casou com a pessoa que era meio confusa, meio atrapalhada, tinha problema com a bebida e chegava em casa meio nervoso, às vezes até agredia a irmã. Tinha 3 sobrinhos então ela se dedicou à vida, certo? Ela deixou a mocidade dela, as aventuras, né, que todos os adolescentes sonham, para se dedicar à família. E ela se dedicou deu a vida dela à irmã, né, que estava com dificuldades, né? Ela trabalhava, tinha uma renda, né, do trabalho mesmo dela, né? Então ela ajudava na casa, e apareceu na vida dela o Gustavo, né, que era um estudante de medicina, né, e que estava necessitado também, tanto na questão emotiva, né, que estava sozinho lá, né, para estudar e tal, longe da família, e também a questão financeira. E a Antonina se envolveu com ele assim afetivamente, né? Se afinizou com ele, não que ela teve alguma questão assim amorosa e tal, mas nessa questão assim de
companheirismo mesmo, né? De ser fraterno. E ela então se dedicou a ele, ajudou ele na questão financeira. O Gustavo se valeu dessa ajuda, ficou 7 anos estudando e convivendo com a Antonina, assim, né? Feliz a Antonina estava, né? Encontrou uma pessoa que era um alento para ela diante dos desafios que ela enfrentava na casa da irmã, com os sobrinhos, com a irmã e tudo mais. E a hora que ele se formou, o que ele fez? Não quis mais saber da Antonina. Falou que a Antonina já estava com os cabelos meio grisalho, as mãos calejadas do trabalho, né? Ele não ia se envolver. Agora ele tinha um título de doutor, de médico, e ele não ia se manter com uma pessoa que trabalhava num laboratório. E ele já tinha encontrado uma outra pessoa da alta sociedade, uma moça, e que representava bem o que ele almejava, né, da vida. Então ele escolheu um partido melhor. E ele se sentia assim que se ele se mantivesse com a Antonina, né, ele teria uma condição meio humilhante. Então ele não queria saber disso aí. Bom, é claro que a Antonina, né, ela não reagiu na hora quando ele falou tudo isso para ela, mas ficou muito triste. Passou, comprou um veneno e falou: na manhã mesmo eu me mato. Que era o dia que Calderaro, André Luiz e os outros todos estavam reunidos para ajudar a Antonina. Eles já sabiam, né, que ela ia se matar, que ela ia cometer o suicídio. Então, o que o Calderaro fez? Ele foi orientado, né, pelos superiores a fazer ela adormecer. No princípio ela não queria, ela resistiu, assim, né, não sabia o que estava acontecendo. Vem aquele sono, do desejo de dormir, ela não queria, né, que ela tinha planos de se matar. E ela adormece, né, meio forçado mesmo. E aí aparece então a mãe dela, que ela fica assim chorosa, pedindo para a mãe para levar ela, que ela não queria mais ficar aqui, que ela estava muito injustiçada, que a vida não era boa. Ela se dedicou, né, a família, né, e falou: isso não é crime, né? Então ela estava revoltada contra Deus, essa que é a verdade. Como é que amar alguém pode ser uma coisa ruim, né? Onde está a justiça de Deus, que não dava o retorno para ela do sacrifício de mulher dedicada à paz doméstica? Ela queria ser alegre, queria ser feliz e ter um matrimônio digno, ter alguns filhinhos para ela poder cuidar, né? Então isso tudo ela dizia. E por que o Gustavo fez isso com ela, né? Rejeitou ela ao abandono. Deus, né, Deus propicia até as aves os seus ninhos, seus companheiros. Por que para ela não? Porque ela sempre trabalhava em benefício da felicidade do outro e a dela mesma ficava de lado, né? Os calos da mão, o rosto já meio enrugado, os cabelos brancos, não mostrava que ela era uma pessoa que dedicou a vida a um serviço honesto, né? Teria valido a pena tanto sofrimento, tanto sacrifício, tanta dedicação, que agora ela não poderia colher, né, os frutos. Então não queria mais saber de viver nesse mundo, não. Esse mundo não servia para ela. Tinha fé no coração, mas queria morrer, queria enfrentar o desconhecido, não sabia o que espera depois da morte, mas sentia-se quase louca. Então André Luiz examinou o cérebro dela e percebeu que estava todo desequilibrado, o corpo físico também, né? Estava todo atrapalhado por conta dos pensamentos que ela estava mergulhada nele, dos sentimentos. E então ela estava mesmo bastante comprometida, né? E aí apareceu a mãe dela e que começou então a conversar com ela, né? Botou a mão na fronte dela e começou a conversar.
colocou ela como no colo, né? Como a mãe mesmo, né? Que era. E apareceu uma outra pessoa ali para ela, o Márcio, se fez visível, né? Que ela não via tudo que estava ali em volta, né? Dos espíritos, Calderaro e todos os outros. Ela só via aquilo que era permitido para ver, até porque ela não conseguia, né? Processar tudo isso. Então o Márcio, ela reconheceu que ele tinha alguma coisa a ver com ela, mas não lembrava, procurava puxar pela memória, mas sabia que ela já conhecia ele, uma pessoa querida e tal. E ele falou, não era para ela insistir nisso, né, que ela não ia conseguir mesmo, a memória dela não era para ela se lembrar, né? Não force essa situação, acalme-se. E por conta disso, então, começou a dar conselho a ela, né? Por que está desesperada, né? Não deixe seu coração se dominar pelo monstro de desespero. Eu não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade e eu queria te ouvir, queria que você falasse. E ela não conseguia falar e tal. Por fim, ele falava, fala, né? E aí ela falou, estou exausta. E ele falou, mas você está exausto, mas você não está esquecida, né? Você tem tantas pessoas que te amam, você quer filhos, mas tem seus sobrinhos lá e tem tantas crianças necessitadas de amor, né? Jesus nos ensinou que a família é universal, né? Não é só o de sangue, né? Os laços afetivos são bem mais, né? Além disso aí, né? Todos somos filhos do Pai. E aí ela falou, tenho sonhado, né? Que eu tenho um lar, né? Desejo viver com um homem, ter filhinhos, acariciar. Isso é pecado? Será que é pecado uma mulher querer, né, ter uma vida de familiar? Por que eu não posso ter? E Márcio ouvia tudo, né, fraternalmente. E daí disse ela, não permita que as sombras de algumas horas empanem a luz dos séculos por vindouros. Quer dizer, a gente valoriza muito, né, esses anos que a gente está passando por provas, por dificuldades, esquece que nós temos diante de nós o quê? A eternidade. Isso passa, né? Passa. E que passa com coragem, com determinação, com resignação, com dedicação, né? E a pessoa pode ser até feliz, né? Se dedica à família que Deus lhe concedeu. A vontade de Deus, né? Respeite, né, a vontade de Deus, né? Então a gente às vezes quer aquilo que não é indicado para a gente ter, né? Naquele momento, né? O que a vida está nos oferecendo é isso. Então segue a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela está ali, presente, né? Ela está trazendo para nós aquilo que é necessário para a nossa vivência. E daí ela procura mostrar para ela o lado mais positivo de tudo isso, né? Dizendo para ela que ela pode viver com outras crianças abandonadas, né? E que isso vai trazer para ela também um alento, até felicidade, né? Servir, né, aqueles que precisam, será que ela se sentiria tranquila, né? Sendo toda feliz, os gemidos ali fora, a sua porta, né? Que alegria que a gente às vezes quer ter, essa alegria egoísta, esquecendo que o mundo inteiro, às vezes, né, está passando por outras dificuldades e a gente pensar só em nós. Então, aí nós tínhamos conversado, né, sobre essa questão. O Gustavo, né? O Gustavo era uma pessoa que estava pensando nele, né? E a Antonina. A Antonina também estava pensando nela. Cada um estava pensando nela. E é assim que nós somos, né? A gente quer viver feliz, né? Pensando mais em nós do que no outro, do que no próximo. Assim que nós somos. E na semana passada até nós estávamos conversando, né? Parando nisso aí, nessa parte aí, sobre essas questões, né? Como é que a gente avalia a vida,
Como é que a gente quer que Deus nos sirva. A Antonina, ela se dedicou, né, fez o sacrifício dela em relação à família, e a família consanguínea, e depois ao próprio Gustavo, mas na expectativa de ter um retorno disso tudo, imediato. Ela estava investindo, né, naqueles relacionamentos, um retorno. E aí a gente pensa, é assim que é a vida? Né? Como é que a gente se sente, né? A gente sente sempre, se a gente nos avaliar assim, a gente está sempre achando que está injustiçado, né? Eu sempre fiz pelo outro mais do que ele fez por mim. Não é assim? A gente sempre acredita que o mundo deve mais para nós, né? Que o universo está nos devendo. E a gente às vezes esquece de fazer alguma coisa a mais, né? Como é que vocês avaliam aí a Antonina e o Gustavo, né? O que você pode dizer, Orlando, Dona Lalinha? Eu acho, Dilon, que a Antonina, ela fez uma colheita difícil, mas em contrapartida ela fez um plantio muito tranquilo, um plantio de planta boa, né, planta sem espinho. A colheita foi espinhosa, mas o plantio dela foi um plantio generoso, né? Não é que ela plantou e colheu ao mesmo tempo, ela colheu e plantou, porque ela colheu do passado e plantou nessa da agora, né? Nessa última. Ela plantou, porque a próxima colheita dela não vai ser uma colheita desastrosa, igual foi essa que ela teve, né? Porque sempre eu falo aqui em casa, quando os meninos vêm reclamar, não, tá difícil, porque não sei o quê, não sei o quê, eu falo assim, colheita, colha bem, planta melhor. É isso que tem que fazer. Você, a gente não reclama da colheita. Colheita, porque Deus é tão justo que a gente só colhe o que planta, não colhe mais do que planta, nem um grão, só colhe aquilo que planta. Se você plantou 50 pés, você colhe aqueles 50, não 51, né? O Pois é. mundo não dá salto, né, Dilon? Eu vejo assim. Uma vez você falou uma palavra sábia aí, que Deus não tem pressa. Nós estamos num mundo para se aperfeiçoar. Mas a terra aqui ela é muito convidativa para as coisas erradas, né, para os passos em falso. E tem aqueles que são missionários, que vêm com a primeira grandeza, né? Fácil de eles se projetar e melhorarem na vida. Quanto a nós somos simples comedor de feijão que estamos aí batalhando para melhorar, né? Então a gente tem altos e baixos. Não adianta falar assim, não, né? Nesse planeta aqui, eu já vou sair evoluído, já vou para algum lugar de primeiro mundo. Não vai, não. Nós temos muito defeito, muitos erros. Fazem parte do nosso dia a dia, da nossa existência, inclusive. Certo? Bom seria a gente já ser anjos, né? Mas não somos anjos. Parece lá de vez em quando o Chico Xavier, parece uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, não é? E de vez em quando aparece, mas são raras. O planeta aqui é de provas e expiações, então a gente está aqui para isso. Vai melhorar com Deus? Melhora. A gente sofre tanto que de repente você começa a melhorar, né? Mas é aos poucos. O mundo não dá salto, do ponto de vista. Então, se a gente pensar nessa questão, né, até no Evangelho tem
capítulo lá que fala sobre essa questão mesmo dos... Ô, Shirley, seja bem-vinda. Shirley chegou. Eu tentei entrar antes, era 8 horas. Aí fui esperar, quando eu olhei de novo, já era quase 9, mas cheguei. O importante é chegar. Chega. Oi, dona Laurinha. Oi. Tá boa? Tava preocupada contigo, mulher. Tô bem, a gente tava se desencontrando, o dia que eu entrava, a senhora não entrava. Eu faltei 2 vezes, assim, direto, porque eu tava com crise Eu também faltei um dia, mas vamos lá. Cheguei. Chegou, que bom. Nós estamos vendo o capítulo 13, psicose afetiva. Caso de e os desencontros emocionais, né? Não sei se você já leu ou assistiu o nosso YouTube da semana passada, que é a continuação, né, do caso da Antonina. Então ela está, nesse momento ela está emancipada, né, espiritualmente, está conversando com a equipe do Caldelar, com a mãe dela e um amigo que ela não sabe bem de onde que é, mas que ela percebe que ela teve algum vínculo, talvez em uma vida passada. E nós estamos comentando porque ela está querendo suicidar. Ela falou que comprou veneno e tudo, e naquele dia ela ia matar. E o Calderari interferiu. Então, ele interferiu porque ela teve mérito, né? Aí é que tá, né? A gente viu assim, falou bem assim, então, a Antonina está, né, sendo orientada. Então ele forçou com a Antonina para ela adormecer, ela não queria adormecer. E aí então para eles poder conversar com ela, né, tentar convencer ela a não cometer aquele ato de se matar, de suicidar. Que ela teve uma desilusão amorosa, né? O Gustavo ela foi uma pessoa que, segundo a visão dela, né, se aproveitou dela durante 7 anos, né, da afetividade, da questão até financeira, né, que ele era estudante de medicina. Quando ele se formou, ele falou: você não me serve, você é pobre, você já tem o cabelo meio grisalho, né, algumas rugas, a mão calejada, trabalha no laboratório, tem, né, eu quero uma pessoa da alta sociedade, porque no final eu sou doutor. E desprezou ela, e ela ouviu aquilo, ficou silenciosa, foi lá, comprou veneno, e no outro dia ela ia se matar. E provavelmente quando ela estava para isso, né, o Calderaro interferiu e fez ela adormecer, meio forçado ali, meio não, todo forçado, né, magnetismo que ele fez ali, tá aplicando sobre ela, adormeceu. E ela está nesse diálogo com a mãe, com o Márcio, que está buscando convencer. E nós estávamos aqui avaliando essa questão, né? A Antonina, ela tem razão, né? Que ela está muito revoltada, principalmente com Deus, né? Como é que Deus faz uma coisa dessa com ela? Uma pessoa que sacrificou, dedicou a vida à família, né? A irmã, a mãe, o pai, era órfão de pai e mãe. Ele se dedicava à irmã que tinha um casamento desajustado, uma pessoa que bebia, chegava valente em casa e, né, até agredia e tudo mais, cuidava dos sobrinhos, e agora apareceu esse moço, ela cuidava do moço e, no entanto, ela não estava tendo um retorno. Como é que pode isso, né? Eu sou uma pessoa tão boa, como é que a vida me apronta isso? Então nós estávamos pensando justamente nisso, né? Que a maioria de nós é assim, né? A gente fala: poxa vida, né? Eu sou uma pessoa tão boa. E nos relacionamentos, geralmente, eu sou o bambambam, o outro que é ruim, né? E a gente passa também, né? Relacionamento familiar, com filhos, né? Até com os filhos, né? A gente chama, o filho é ingrato, né? Pronta comigo, com o pai, com a mãe, Então, a gente tem esse olhar assim, que Jesus lá lembra, né? Que a gente é muito julgador com relação ao outro e a gente ameniza muito com relação a gente mesmo. E então nessa conversa eles estão levando a
a Antonina perceber que ela tem muito, né? E que essas coisas passam. O que é a eternidade diante de alguns anos, né, que a gente vai passar? Ela pode esquecer um pouco esse entusiasmo que ela tem em ser mãe, né, biológica, e ser mãe de tantos desafortunados que tem por aí, né, de tanta criança, os próprios filhos dela, né, e se dedicar mais a própria família, continuar, né, e esquecer um pouquinho essa questão, né, da maternidade, e ela pode ser muito feliz nisso, né? Tem muitas pessoas que a amam, né? E por que ela tem que pensar nessa questão? Uma coisa que a gente coloca na cabeça, por exemplo, na relação do Gustavo, né, e da Antonina, puxa vida, o Gustavo é uma pessoa má, né? Pessoa cruel, que está fazendo isso comigo, né? Por que ele está fazendo isso comigo? Que maldade da parte dele. Mas na verdade não é uma coisa direcionada, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero te prejudicar, eu quero É que você está no meu caminho e eu quero ser feliz. Na verdade, ele é egoísmo, claro que é. Não é bom isso aí? Não é bom. Nós somos egoístas. Acho que boa parte da nossa vida nós temos pensamentos e comportamentos egoístas, né? E no caso do Gustavo, isso aí está muito evidente, né? Que ele tem esse comportamento, mas ele quer ser feliz, ele não quer prejudicar a Antonina. Se ela coloca isso na cabeça dele, olha, eu fiz para ele, mas eu deveria ter feito sem pensar no retorno, né? Não é assim que Jesus falou? Eu preciso ajudar o outro, né? Servir a humanidade, servir ao meu próximo, sem esperar o retorno. Quando eu espero o retorno, eu já estou fazendo uma coisa meio atrapalhada, né? Porque eu estou esperando que alguém me devolva aquilo. Eu acredito que é um teste para a nossa persistência, porque estar aqui já é uma prova. Se você, a cada prova, você acha que você tem que vestir a coisa do coitadinho, né? E falar, vou partir, venho na próxima de novo, a gente nunca vai evoluir, né? Então, complexo de coitadinho que é um problema também, né? Que a gente passa às vezes a vida infeliz. Não, e igual você falou, eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Cada um sabe aonde pesa mais, a dor não se mede, né? Mas assim, eu acho que a dor do outro, ou a nossa dor, não tem como a gente mensurar, né? Só o que nós estamos vivendo. Então, assim, é doída, é dolorida, é difícil para todos. Todos passam por momentos. Só o Orlando, né? Passou por uma prova dificílima. Se desistisse, e aí, né, Orlando? Como é que faria? E a gente pode viver bem, né? Ser feliz, ainda que diante de desafios, né? Encarar como desafios as situações e buscar aproveitar o melhor da vida, aquilo que nos oferece naquele momento, né? Tem no Evangelho aquela passagem lá do bem e o mal sofrer, né? Alguns de nós passa por dificuldades com muita tranquilidade, ainda que é difícil, né? A gente tem muitos exemplos disso. Bom, então ela estava nessa situação de coitada, né? Mas daí mudou a coisa. Ela começou a entender, né? Pelos conselhos que nós já comentamos, muitos deles, da abnegação dela. Então a Antonina, ela entendeu a mensagem, né? Aquilo que nós já comentamos aqui. E ela despertou então feliz, animada, né? Parece que o mundo está diferente para ela. Assim é a vida da gente, né? Às vezes a gente coloca tanta energia, né, numa coisa que a gente acha que é ruim, parece que não tem solução, não tem, meu Deus do céu, solução é me matar, né? Aí alguma coisa muda isso, né, dentro da gente. E nesses momentos que a gente é amparado, né, que a gente recebe muitas vezes a visita espiritual em nossas vidas,
de amores que nós temos lá no plano espiritual, que nós temos muito. A gente se fixa muito, até o espírita costuma dizer, eu tenho muito inimigo, né? Tem muitos obsessores, muita gente que não me quer lá no plano espiritual, mas tem muita gente que nos quer. Se a gente pensar só nessa vida, né? Pessoas que anteciparam nós na partida espiritual, como mãe, avó, às vezes irmão, filho, todas essas pessoas estão lá e continuam nos amando. E quando a gente precisa de socorro, se eles estão em condições de nos socorrer, eles vêm, né? E a gente recebe a ajuda. E foi o caso da Antonina. Ela recebeu a ajuda, ela foi conscientizada, né, da sua nova caminhar. Então ela acordou reanimada, acordou feliz. Os sobrinhos chegaram no quarto dela, chamou ela, né, como sempre chamava, e ela contemplou eles já com outro olhar, né, elevada, uma energia diferente estava dentro dela, e um contentamento, né? Ela já observou o sol pela vidraça, a natureza já de uma forma diferente, ela já bendizia o quarto, ainda que o quarto seja humilde, né, onde ela lutava ali, né, e sorria, né, e sorria diante da vida. E aquela questão do dia anterior dela se matar, ela já olhava com uma coisa assim, distante, que ela não tinha mais essa intenção. E afinal não foi, né, tantas bênçãos que tem, né? Ela olhou os sobrinhos, né, vestidos assim pobremente, mas com aquela alegria, convidando ela para ver o jardim lá fora, que nasceu novas flores. E titia Antonina, vamos, e ela falou, vamos sim. E aí então resolveu a coisa, ficou tudo bem. Então esse capítulo ele é um convite para a gente, né, aproveitar a vida, né, viver a vida plena, né? Não ficar preso à questão, que eu sou um sofredor, que a vida não que é muito desafio, eu sou muito devedor, né? O espírita acha que ele é muito devedor, né, que ele precisa sofrer. Tem algumas religiões, né, que a pessoa até se autoflagela, né, chicote nas costas e tudo mais, porque diz que o sofrimento é que purifica. A gente precisa saber de sair dessa ideia que o sofrimento purifica. O que purifica é o amor. Não é que o João disse? O amor cobre uma multidão de pecados. Então amar a natureza, amar os nossos semelhantes, amar a vida, amar nós mesmos principalmente. Olhar no espelho e se amar. É esse que é o caminho para a gente viver bem. A dona Lalinha não voltou, hein? Teve problemas lá. Algum comentário mais para esse capítulo 13 ou já vamos para 14? 14 nós só vamos dar uma pinceladinha, que nosso horário já está quase chegando ao fim, já é 9h15. Algum comentário? Alguma lição do 13, da Antonina? Então tá. O capítulo 14 é um outro caso, né? Cada capítulo é um caso, e cada caso tem algumas questões, né, que tem a ver comigo, com a minha vida. Todos eles, né, alguma coisa eu me enxergo, ele fala, olha, esse pedacinho aqui tem a ver comigo, e eu me vejo nele, né? Então é assim que a gente vai aprendendo. Bom, e nesse caso aqui, o Calderaro e a equipe dele estavam numa outra situação, né? Num ambiente ali consagrado à prece, e eles estavam sendo solicitados para atender um outro caso particular. E o Calderaro já conhecia o caso, né? Já conhecia a situação, e ele perguntou, o Antídio, que é o nosso personagem desse capítulo, ele permanece em derrocada quase total, quer dizer, ele está mesmo muito comprometido. Então ele se vinculou aos espíritos das sombras que estão ali causando muito prejuízo, né? Porque ele está se permitindo isso, né?
Então, ele permanece assim, muito ruim. E ele falou, mas e as melhoras que nós fizemos na quinzena passada? Ele não melhorou nada disso? Ele falou, olha, ele melhorou fisicamente, tudo, né? Mas depois voltou de novo, né? Ele voltou de novo aos vícios anteriores. Então, esse moço, ele tem problema com alcoolismo, né? O Antonino é do outro caso. O Antídio tem problema com alcoolismo, né? Então, ele estava muito ruim, né? Numa situação muito difícil. A espiritualidade foi ali, agiu, né? Restaurou ele fisicamente, e ele ficou durante alguns dias sem beber, e de novo ele estava vítima do alcoolismo. Assim que ele se fortaleceu, de novo ele se dedicou ao álcool, aquelas idas e vindas, né? A pessoa tá mal, né? Tá doente, promete, fala, não vou mais beber, acabou, né? E depois que ele está bem, está fortalecido, volta ao vício da embriaguez, né? Que é uma doença muito difícil de ser vencida mesmo, né? A pessoa, ela tem muitos dele que, por mais força de vontade que tenha, ele não consegue sair daquela. E daí então eles falaram que iam lá visitar ele, né? Perguntando se ele estava na casa dele. Aí falaram, não está, ele está num outro ambiente. Então ele estava numa espécie, num local assim onde as pessoas bebiam de forma desregrada, um local de dança, né? O pessoal dançava e tal, e eles então iam nesse ambiente ali, né, para encontrar com o Antídio. Bom, nosso tempo está acabando, né? Vamos deixar o caso do Antídio para a gente continuar na próxima semana. Vamos encerrar por hoje. E o título do capítulo é Medida Salvadora. Então fica aqui a questão, né? Essa medida salvadora, qual que é? Às vezes a gente se depara aqui, né, com algumas medidas salvadoras interessantes, que às vezes até a gente fica questionando, né? E o nosso livre-arbítrio? No caso, por exemplo, da Antonina, né? O Calderaro foi lá e na marra fez ela dormir. E o caso do livre-arbítrio, né? Como é que fica? E no capítulo anterior também tinha um caso semelhante, né? Que a intervenção da equipe espiritual às vezes é muito incisiva, assim, né? Mas ainda depois a gente observa o resultado e percebe que às vezes é necessário, né? Na questão da nossa educação, né? As pessoas no plano espiritual às vezes têm que agir com mais firmeza, igual aquele caso, né, de provocar a morte da pessoa, já era o momento dele desencarnar, né? E o próprio Calderaro impôs algumas energias ali para comprometer mais ainda o físico dele, ele desencarnar. Então a espiritualidade, ela atua em nossas vidas de maneira que às vezes a gente precisa, né, de maneira mais firme. Mas tudo tem a ver com merecimento, né? No caso da Antonina, ela mereceu, né, que a espiritualidade viesse ali, adormecesse ela e conversasse com ela meio que num momento hipnótico, para que ela pudesse ouvir mesmo. Então, por que ela merecia? Porque ela foi a pessoa boa, né? Ela estava ali contribuindo, ajudando, só que ela estava ferida. E outros casos também. Aí eu faço. Não, Tá bom. Orlando, o que vai fazer então? Mestre amado Jesus, estamos encerrando mais um estudo desse livro extraordinário, escrito por André Luiz, pelos espíritos superiores que ajudaram a construir. Agradecemos, Senhor, por este momento de luz, pelos esclarecimentos
feito pelo nosso querido Mano Odilon, pela presença dos benfeitores que têm nos ajudado, auxiliado aí durante todos os sábados, né? Que é o dia que nós reunimos. E agradecemos aí a constância, a persistência do nosso querido Mano Odilon, bem como a nossa presença também, né? Brilhantando aí o trabalho. Então nós pedimos que nesta manhã alvissareira a gente possa ter assimilado bastante as lições que nos foram passadas, para que os nossos dias se tornem muito mais alegres, felizes, e a gente possa melhorar a cada dia que passa, porque é o nosso objetivo, melhorar. A senha é uma só, melhorar. Cada dia que passa, parar as arestas, procurar Jesus na sua intensidade, né? Nossas vidas. Então, agradecemos imensamente pelo estudo desta manhã, bem como pedimos também que a gente possa ter aí um final de semana feliz, junto com a nossa família, entender o porquê da vida, da nossa existência aqui na Terra. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, e que o próximo sábado a gente possa estar reunido aqui novamente. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Bom descanso para todos. Obrigado. Fiquem com Você Deus. também.